Você costuma ler as charges que aparecem nos jornais, sites ou revistas? As charges desempenham um papel importante ao transmitir mensagens políticas, sociais e culturais, de forma concisa e impactante. Acompanhe agora os processos e desafios para os chargistas produzirem seus conteúdos e as barreiras para determinado veículo jornalístico utilizar o humor satírico. A charge ela fala de algum tema político da atualidade, ela fala de temas específicos de um certo povo, um certo país, um certo local. Então a charge é algo local e temporal. Algumas pessoas de outros países, por exemplo, que veem uma charge do Brasil, elas não vão entender se elas não souberem o contexto político que o Brasil está passando. Charges antigas também, por exemplo, charges do tempo da ditadura, se você tem a referência do que aconteceu naquele ano, naquela época, naquele local, você consegue saber se ela é uma charge ou se ela é um cartoon. Uma coisa importante primeiro, era importante diferenciar o que é charge, cartoon, caricatura, né? Então, o que é a caricatura? Geralmente a caricatura, a gente se refere a ela à caricatura pessoal, que é o desenho engraçado do rosto da pessoa, né? Um desenho que pode ser bem deformado ou pode ser apenas uma síntese, né? Um resumo, né? Que eu costumo chamar de um logo do rosto da pessoa. Então, isso aí é uma caricatura, né? O cartoon, ele é um tipo de humor gráfico, né, em que aborda um tema universal, né, atemporal, que aborda geralmente costumes, né? E a charge, ele é um desenho de humor que aborda um tema específico, um momento específico. É como se o cartoon ele fosse uma panorâmica, né? Enquanto que a charge é um superfoco, né? Você fecha ali num tema da atualidade. Ela tem uma importância, muitas vezes, de trazer o leitor. A gente sabe que muitos leitores, muitas pessoas, têm muito mais facilidade de absorver uma imagem do que um texto escrito, porque uma imagem, às vezes, é mais facilmente absorvida. Então, a charge tem essa importância, na minha opinião. Além de complementar o noticiário de política, como eu disse, né, de ser mais uma modalidade de crítica, de ironia e tudo mais, ela tem essa habilidade, essa capacidade de trazer novos leitores, de passar mensagens pelo formato que ela tem, que outros modelos de jornalismo não conseguem. Eu costumo dizer que a profissão mais velha que existe é a de chargista, porque é a que está é a única que está documentada. Quando você vê assim nas pinturas rupestres, nas cavernas, está lá desenhado o que aconteceu, sabe? E tá ali, o cara está tentando mostrar as notícias daquela aldeia, daquela época, de uma forma desenhada. Então, acho que depois, quando veio a imprensa e a Revolução Industrial, os jornais começaram a vir cada vez mais, mas acho que a charge, ela tem isso de ficar... Você pode estudar a história pela charge, né? A origem da charge ela tem a ver diretamente com a origem da imprensa. Ela nasce mais ou menos de mãos dadas com a imprensa, ou seja, ela opera na medida em que a notícia se dá. Então existe uma notícia, o chargista entende que existe alguma coisa ali, que a notícia, simplesmente a narrativa do discurso escrito ou do discurso falado não deu conta, na opinião dele, de representar, de informar, ou não pôde, por algum comprometimento com algum poder, informar. Então, o chargista, em geral, comenta e critica aquela notícia. O humor é uma coisa muito forte na nossa cultura. Ela tem um papel muito, muito importante mesmo esse de buscar fazer a crítica, né? E tentar corrigir os erros pelo humor, né? As charges repercutem muito. Eu já tive, como editor do painel, vários exemplos de políticos que reclamaram por causa da charge, né? A gente, às vezes, dá notícias, notas, até negativas para alguns políticos, e eles ignoram, não se preocupam, não se importam. Mas, às vezes, a charge, justamente porque a charge, às vezes, ridiculariza, a charge exagera, a charge tem um pouco essa característica, né? Se a charge não influenciasse,
a opinião pública ou demais esferas sociais, nós não teríamos tantos processos acontecendo em cima dos chargistas, né? Aí sim, de censura, de reparação de danos, enfim, como se a gente não tivesse um campo de liberdade de expressão já consolidado até pelo Supremo na questão da crítica política, social que compõe o campo da charge, né? Gera repercussão positiva, negativa, tem gente que se indigna com a charge, tem esse tipo de coisa, porque às vezes, principalmente no momento em que o Brasil está muito dividido politicamente, ela provoca emoção nas pessoas. Tem muito leitor que elogia, mas agora tem muito leitor que fica indignado, sabe? Porque não está compatível com o que ele pensa a respeito da política. Mas acho que é isso, a charge ela tem que provocar. Se a charge ela não cutucar, o cara perdeu a viagem. Então é uma linha muito tênue, essa linha da liberdade que a gente tem e você atingir a liberdade do outro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu lembro que quando eu conheci Enfio, né, ele disse assim, olha, o chargista tem que ler até receita de bolo. Ou seja, tem que conhecer. Então eu começo o dia lendo os jornais. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande porque a gente está mexendo com sonhos de artistas, com desejos, né? Mexendo com uma possibilidade da pessoa ser selecionada, premiada, de estar nesse evento. Eu acho que enquanto tiver alma humana querendo dizer alguma coisa, contar uma história, através das diversas manifestações, não só da charge, mas do teatro, da música e assim por diante, e tiver almas humanas querendo ouvir essas histórias, acho que a gente conta aí com a arte fazendo essa mediação entre o criador e o espectador.